Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de inglês. E na aula de hoje nós vamos aprender algumas sentenças de condição usando a palavra se, né? Se eu pudesse, se eu quisesse, né? Então vamos lá aprender como formar essas sentenças de condição em inglês, ok? E de início a gente vai aprender aí sobre esse novo verbo auxiliar, o verbo would, que ele vai nos ajudar a formar as sentenças, tá? Bom, então, professora, o que significa esse verbo? Bom, would, ele não tem uma tradução específica, certo? Por quê? Porque ele expressa um futuro hipotético, ou seja, vai depender do verbo que está em seguida dele a tradução dele, certo? Também lembrando que ele pertence ao futuro do pretérito simples, tá? Então, vamos lá analisar nas frases para entendermos melhor como é que ficaria. Aí nós temos uma frase afirmativa, outra negativa, interrogativa e, por fim, uma frase interrogativa negativa. A primeira frase, né, aí nós temos, né, she would stay here, que traduzindo seria ela ficaria aqui. Então, aí nós temos o verbo aí stay, né, que significa ficar. Então, é como se fosse o futuro do verbo estar, né? Ela ficaria aqui. Na forma negativa, aí nós temos aí, em seguida da palavra would, a palavrinha not, então, para negar. Então, ela não ficaria aqui. E na forma interrogativa, nós mudamos aí o sujeito de lugar aí com o verbo auxiliar. Então, que no caso ficaria, ela ficaria aqui? Um questionamento, né? E por fim, uma frase aí interrogativa negativa, né? Que diz, ela não ficaria aqui? Então, aí lembrando também que está abreviada, certo? Would, junto com a abreviação aí da palavra not. Bom, na frase aí afirmativa, como vocês podem observar, embaixo tem uma abreviação. Então, professora, que abreviação é essa? She, o apóstrofo e o D? Bom, gente, o apóstrofo mais o D é a abreviação da palavra would. É só o D. Então, é bem simples, né? Então, toda vez que vocês observarem um pronome e esse pronome estiver seguido do apóstrofo mais o D, então significa que é a palavrinha would. Vocês vão ver muito essa abreviação, tá? E na forma negativa, aí embaixo, nós temos a mesma palavra, certo? Só que com a abreviação negativa. Então, negativa já é mais comum da gente ver, né? Que no caso o N, apóstrofo e o T, beleza? Mas na forma abreviativa é somente o D. Então, quando vocês virem o D, então vocês já sabem que é a abreviação da palavrinha would. Então, o que vai depender do significado dessa palavra é o verbo. Como no caso aí, o verbo é stay, ficar, então ficaria, no caso vai ser ficaria. Então, se no caso aí viesse a palavra like, então seria gostaria. Então, independente do verbo, a gente é como se acrescentasse ria ao final da palavra, ok? Muito bem. Aí, gente, nós temos 3 formas de nos expressar usando esse verbo. A primeira é quando a gente quer expressar um desejo, uma vontade. Aí nós temos o exemplo, né? Eu gostaria de ter olhos azuis, né? Então, aí, no caso, aí, like. Então, like é gostar. Então, no caso, ficaria eu gostaria. Outra forma de expressar esse verbo é quando eu quero fazer um convite ou oferecer alguma coisa. Por exemplo, você gostaria de almoçar conosco, né? Então, eu estou fazendo um convite, um oferecimento.
E a terceira forma de expressar esse verbo é fazendo um pedido, né? Você me faria um favor? Então, eu também poderia usar ele dessa forma, ok? Muito bem. Então, tudo vai depender do verbo principal da frase, né? Para eu saber qual vai ser a palavra formada por would. Lembrando que ele é um verbo para auxiliar, não tem uma tradução exata. Muito bem, então agora vamos lá para as sentenças de condição. Então, para expressar uma condição, usa-se geralmente a conjunção if, que significa se, certo? Essa condição, ela introduz geralmente uma oração subordinada condicional. Então, sempre que a gente vê uma oração desse tipo, normalmente a gente vai ver a presença da conjunção if, ok? Bom, a gente tem até mesmo um exemplo aí, né? Ele enviaria uma carta se ele soubesse meu endereço, né? Então, aí a gente vê a presença aí do verbo send, que significa enviar. Porém, com a presença do would, fica, né? Enviaria. Então, ele enviaria-me uma carta se ele soubesse meu endereço, ok? Lembrando aí que depois dessa conjunção aí, se, a gente vê aí a presença de um verbo no passado, né? Soubesse. Então, as frases, gente, normalmente elas vão ser construídas dessa forma. Depois da conjunção if, a gente vai ver o sujeito mais o past tense, ou seja, mais um verbo passado. Então, vai ser sempre dessa forma, tá? Porém, existem duas maneiras de a gente construir as frases de condição. A primeira é: o período ela pode ser indicado pela oração principal ou pela oração subordinada, certo? Que no caso vai ser indicado pela palavrinha if. Então a gente pode ver já essa palavra no início da frase ou, como a gente viu na estante, no final da frase, tá? Então, o que acontece? Quando if vier no início da frase, a gente vai ter que usar uma vírgula para separar da oração subordinada, ou seja, vai separar a oração subordinada da oração principal. Então, quando for o contrário, normalmente a gente não vai usar a vírgula. Então, o primeiro exemplo aí diz, né? Se ele soubesse meu endereço, ele me enviaria uma carta. Então, aí a gente vê, né, primeiro a oração subordinada, se ele me enviasse uma carta, né, e para depois a gente ver aí a oração principal, né, ele me enviaria uma carta, se ele soubesse o meu endereço. O segundo exemplo diz aí, né, novamente, a gente vê aí, né, a oração subordinada primeiro. Se Nicole pudesse, ela seria mais alta do que o pai dela. Então, a oração principal, ela vem depois da oração subordinada. Então, quando a frase vier dessa forma, a gente vai usar a vírgula. E o último caso aí, a oração principal ela vem primeiro. Então, se ela veio primeiro do que a oração subordinada, então a gente não vai precisar separar com a vírgula. Que no caso aí, né, ela diz, né, ela mudaria o nariz dela, né, se ela pudesse. Então, eu não vou precisar aí usar a vírgula, tá? Então, quando a oração subordinada vier primeiro que a oração principal, a gente vai usar uma vírgula para separar cada uma das orações. Quando for o contrário, não é necessário. Bom, e o segundo exemplo aí, né? Nós temos aí uma sentença onde nós temos a oração principal primeiro, né? E em seguida a oração subordinada, né? Então, ela cuidaria do paciente se fosse uma enfermeira, ok? Então, aí, novamente, né? A gente vê em seguida aí da palavra if, né? Um pronome feminino e independente de ser na terceira pessoa do singular, a gente usa o verbo dessa forma.
E para finalizar, a gente vai ver aqui um pouco da diferença, né, do comparativo dos adjetivos e do superlativo dos adjetivos. Bom, a gente tem dois adjetivos aí, que é extraordinário e o outro é amplo, grande, né, largo. Bom, o comparativo dos adjetivos. A gente aprendeu, né, que toda vez que um comparativo ele tiver duas ou mais sílabas, a gente vai usar a palavrinha more mais o adjetivo, que no caso aí vai traduzindo seria mais extraordinário, ok? Porém, quando ele for monossilábico, a gente vai acrescentar aí ao final da palavra ER, né? Lembrando que a gente viu, né, que não é simplesmente acrescentar ER, tem algumas regrinhas que a gente tem que cumprir. Então, se ainda tem dúvida, volta à última aula para ver essas regras. Já o superlativo, aí no caso, a gente vai usar the most, né? O mais extraordinário, ok? Lembrando que a mesma regra, quando o adjetivo ele tiver, né, duas ou mais sílabas, a gente vai usar aí the most. Porém, quando o adjetivo ele for monossilábico, né, a gente vai acrescentar the antes dele e ao final da palavra est, né, o est, ok? Ou seja, o mais amplo, o mais largo, ok? Bom, lembrando também que não é simplesmente colocar o EST, tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas, certo? Então, se tem dúvida também, volta à última aula, ok? E tem algumas exceções, né? Por quê? Porque a gente não diz, né, o mais ruim, o mais bom, né? A gente diz o melhor, né, o pior. E isso acontece com as palavrinhas aí, bad e good, né? Então, a gente escreve o comparativo dessa forma e o superlativo dessa outra forma aí, ok? Então, bad, rose, the rose, good, very e the best, certo? Então, dessa forma que a gente escreve cada um deles, né? Muito bem.